Chiclete Violeta e eu acabei de terminar Eleanor and Park. É tipo quase de madrugada, são quase uma meia-noite. Bom, olha, recebi snap do Luiz. Eu acabei de terminar Eleanor and Park, da Rainbow Rowell. E bem, eu tive que gravar resenha porque eu não tô me contento de tanta ansiedade. Eu preciso discutir com alguém e aí eu sei que amanhã eu já vou esquecer, então eu resolvi gravar hoje. Então a iluminação tá uma droga, a minha cara, a minha face, o meu ser está uma droga. E assim, eu prometo tentar ser o mais educada possível, porque eu tô um pouco revoltada, assim, pra variar, com o livro. E assim, me decepcionei muito, então, cara, eu preciso me abrir, eu preciso falar e tal, mas bora combinar um negócio assim, eu fazer resenha normal. Só que depois dos créditos eu vou ter uma discussão, assim, só com as pessoas que já leram o livro. Então só continue assistindo depois dos créditos, aquele roxinho lá, se você já tiver lido o livro, tá bom? Porque aí eu vou falar spoiler, aí eu vou discutir, vou abrir discussão e tal. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o livro, se tiver spoiler, avisa, por favor, muito grande, porque ninguém merece ler spoiler sem querer, tá bom? Combinado? Primeiras regras do jogo, então vamos lá. Comprei esse livro, tipo, quinta-feira, hoje é segunda. Eu li esse livro em umas 4 horas, 3 horas, porque eu sentei ele e falei, vamos ler e tal, não consegui parar mais, e agora que eu terminei, parei só pra beber água. Esse livro tá super famoso, tá a chupeta agora do povo, né, o novo John Green e tal. E assim, todo mundo falando que esse livro é muito bom, inclusive vocês, no vídeo do unboxing, todo mundo, lê Eleanor Park, sei lá o que e tal. Fui ler e o seguinte, o livro se passa em 1986, então, né, época de The Smiths e coisa e tal. E conta a história de um garoto chamado Park, que é descendente coreano, que é um cara meio introspectivo. Ele não é o cara mais popular da escola, mas ele também não é o, tipo, loser, entendeu? E há uma garota chamada Eleanor, que é uma garota meio diferente. Ela se veste toda hipster, tipo, com bandana no pulso, gravata no cabelo, esse tipo de coisa. Ela é bem a alternativa e tal. E, bom, eles se conhecem o seguinte, meio que nessa escola, o Park, que o Park estuda, né, o ônibus tem todos os lugares delimitados, então são escolhidos no primeiro dia de aula e aí fica pro resto do ano letivo, né. E aí, essa Eleanor, ela chega na escola e o primeiro dia dela, e ela vai entrar no ônibus e eles acabam sentando juntos. E, cara, a Eleanor é completamente maluca, tipo, todo mundo acha ela muito estranha, porque, como a gente sabe, a gente vive numa sociedade muito ruim. Então, se você for um pouco diferente do aceitável, você é muito zoado, entendeu? Então tem uns babaquinhas da sala deles que praticam bullying contra ela e tal. Enfim, o Park acha ela super estranha no começo, acha ela super diferentona, eles nem se falam e coisa e tal. E a Eleanor é uma garota, assim, que ela tem um histórico muito problemático, a família dela tem muitos problemas. Tem um padrasto agressor e coisa e tal, esse tipo de coisa. Assim, é um livro que lida muito com essa história de agressão doméstica, abuso sexual, esse tipo de coisa e tal. Muito bom os temas, gostei bastante. Mas enfim, então é uma garota um pouco problemática, já com um histórico muito difícil. E o Park já é um garoto mais normal, com a família estabilizada e sei lá o quê. Então eles começam a ter tipo um relacionamento assim de oi, tudo bem, você gosta de quadrinhos e tal. Mas no meio tempo eles se apaixonam e aí começa essa história de amor jovem e puro que acaba meio de uma forma muito imperfeita e, sei lá, esse tipo de coisa que tá na capa do livro, né? É um livro que fala sobre o primeiro amor, entendeu? Fala sobre as primeiras descobertas, fala sobre aquele negócio de você sentir aquele frio na barriga da pessoa só encostar em você. Então, é um negócio que a gente vai se identificar muito, porque é um amor muito real, entendeu? É uma coisa muito palpável, você vê o crescimento do amor dos dois e, assim, é uma coisa muito linda de se ver. Mas a autora pecou em tantos pontos, tipo, em tantos pontos que eu lia assim na metade e falava, não, ela vai resolver isso no final, não pode acontecer. Ela deixava vários caminhos, assim, e você falava, vai acontecer isso, ou isso. Mas, tipo assim, ela perdeu muitas oportunidades. A escrita é maravilhosa, é muito leve, muito fluida, muito boa. É um livro que você realmente lê numa tacada só, muito bom, recomendo bastante, apesar de ter alguns palavrões, ensinações
sexuais, esse tipo de coisa. É um livro extremamente bom. Gostei bastante. Vi a alusão que era estranha, vi a alusão a Vontade de Ser Invisível, Apanhando no Campo de Centeio. Vários livros, assim. Falou de muitas bandas que eu gosto, Joy Division, The Smiths, principalmente X-Men, né? Provavelmente é o meu quadrinho preferido. Enfim. Fala muito da cultura pop dos anos 80, entendeu? Fala do Watchmen e fala dos Beatles. Então, assim, é um livro meio que geek que o pessoal que nasceu nos anos 80, 90 vai curtir bastante. Alguns pontos que eu achei que a autora pecou foi na construção da história, na explicação de várias coisas, entendeu? Muitas coisas ficaram bastante subentendidas, mas não foi um subentendido que você fala, ah, não, ela quis falar isso em certa parte. Eu não sei se eu não entendi, entendeu? Ou ela não mostrou. Por exemplo, o que acontece é que a Eleanor, ela é sempre tida como gordinha, ela sempre é chamada de gorda, ela se vê uma pessoa gorda, ela usa roupas muito largas, entendeu? Porque ela se acha gorda e tal. Só que, tipo, o que leva a entender, pelo menos do meu ponto de vista, é que na verdade ela não é gorda. As pessoas acham que ela é gorda porque ela usa roupas folgadas, tanto quanto as pessoas, numa certa situação, veem o corpo dela. Tipo, todo mundo fica impressionado, então eu acho que a autora, por exemplo, pecou nesse ponto, porque podia explorar tanto aquele negócio de distorção de imagem e padrões de beleza e esse tipo de coisa. Outro ponto que errou foi no negócio de agressão doméstica, entendeu? Foi uma representação muito errada da mulher que sofre agressão doméstica, porque colocou a mulher como uma responsável também pela essa agressão. Porque a mãe, nesse caso, ela é muito. Ela tipo, casou com um cara, o padrasto deles. Só que esse cara é um babaca, entendeu? Um babaca machista que bate nela, dá a entender que ele estupra ela logo no começo do livro. Então, você, assim, é chocante. Só que a autora coloca de uma forma como se a mulher, tipo, não tivesse medo dele, como se só aceitasse, entendeu? Que na verdade não é o que acontece. Então, muitas vezes, você lendo o livro, você culpa a mãe, sendo que você devia estar culpando o padrasto, entendeu? Então, eu acho que teve uma visão meio errada sobre isso, que pegou mal pra vítima e não pro agressor. Cara, o final estragou o livro inteiro. E eu não tô falando assim, fala na capa já, o final não é o final mais feliz do mundo. Mas não é um final tipo Culpa das Estrelas, que é um final muito bem desenvolvido, um final muito bom. É um final que você fica, cara, que? É um final, assim, super apressado. Parece que a autora escreveu de última hora no Word, entendeu? Publica logo. E, assim, é super sem explicação. Eu fiquei com muita raiva. Eu não vou falar exatamente do que, vou falar depois dos créditos, mas, tipo, eu fiquei com ódio, porque não explicou nada. Foi uma coisa completamente sem noção, uma coisa completamente aberta, não tinha noção de tempo e espaço. E, assim, foi uma coisa realista. Foi uma coisa que realmente acontece com o nosso primeiro amor, com a nossa vida e tal. Sim, mas, cara, tipo, o leitor quer uma explicação, entendeu? Quer saber o porquê disso ter acontecido, sendo que a narradora não explicou. Então, cara, pecou demais nesse aspecto. Mas, enfim, eu achei o livro muito bom. Apesar de ter vários defeitos, é um livro, assim, que eu recomendo e que eu leria de novo. É um livro que tem muito tato pra tratar disso e, assim, eu amei os personagens. A Eleanor é uma personagem extremamente complicada, é uma personagem com vários ângulos que dá pra analisar de um jeito muito legal. Eu amei o parque, Parque da cidade, né? Eu me identifiquei muito com ele, os personagens são muito bons e muito bem desenvolvidos, sendo que a gente não tem uma apresentação muito profunda deles. No final, tanto que a gente fica com dúvida do caráter de cada um, é muito bom, é incrível a construção dos personagens. A minha decepção com esse livro foi o final mal explicado, e foi o tanto de coisa que a autora podia ter usado a favor do livro e pra passar mensagens boas, importantes, que ela não passou, que ela passou ideias muito erradas sobre várias coisas, entendeu? Achei muitas coisas mal explicadas e fiquei com curiosidade, fiquei tensa, vou escrever um e-mail pra ela, que nem a Hazel escreveu pro cara lá. Enfim, Eleanor Park vai ganhar 3 chicletes. Eu ia dar 5 no começo, até a metade do livro. Depois eu falei, cara, não, e tirei 2 chicletes. Mas eu recomendo bastante. Eu não recomendo pra muitos novinhos, porque, cara, já na primeira página tem palavrão pesado, tem coisa muito pesada. É um livro, assim, que o tema é amor, mas que gira em torno de vários problemas. Então, se você for um pouco sensível, se você não curte muito isso, não é meloso o livro, entendeu? É tipo
bem de boa. Mas eu não recomendo muito pra pessoas mais novinhas e tal. Mas eu simplesmente amei essa capa, eu simplesmente adorei o livro. Apesar de todos os defeitos e tal, recomendo pra vocês. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro. Não se esqueçam de avisar se tem spoiler ou não no seu comentário. Se vocês já ouviram falar, se vocês querem ler, se vocês já têm, etc, etc. Se inscrevam no canal também. E lembrando, se você já leu o livro, ou se você não importa de receber spoiler, depois dos créditos a gente vai ter uma discussão bem rapidinha, tá bom? Então, muitos e muitos beijos. Tchau, tchau! Velho. Sabe aquele filme 500 Dias com Ela, que tipo, a menina destrói o coração do menino? A menina tem uma razão, que é explicada desde o começo do filme. Dá pra entender. Nesse filme, a Eleanor fez uma puta de uma sacanagem e não teve explicação. Cara, eu vi o que ela tava fazendo com o Park, que é um fofo, que é um super gentil, e eu fiquei, cara, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E, cara, eu como feminista, eu digo, a Rainbow Rowell pecou muito em retratar a agressão doméstica. Muito. Tipo, era horrível o jeito como ela colocou literalmente, tipo assim, um monte de culpa em cima da vítima, que era a mãe, entendeu? Tá, vamos dizer a verdade, que, poxa, a mãe tava aceitando esse tipo de coisa, mas, cara, é uma situação tão complicada psicologicamente falando, entendeu? Era óbvio que ela tinha medo do Richie, era óbvio que ela tava sofrendo ameaças, mas em nenhum ponto do livro, e, tipo, isso foi tocado, entendeu? Então, eu já vi tantas pessoas falando, mas isso, inclusive vídeos resenhas, eu não vou citar nomes, mas falando assim, nossa, porque a mãe era uma burra que não... Cara, a agressão doméstica já é um negócio muito complicado e a vítima normalmente é muito culpabilizada. E a gente vê um livro para adolescentes tratando a vítima como se fosse parte da culpa. Não, eu fiquei totalmente perdida, entendeu? O livro começou a desandar na hora que a Eleanor descobre que, na verdade, o padrasto tava escrevendo aquelas coisas no livro dela. Que, assim, pra mim era um pouco óbvio isso. E a partir do momento que ela falou que ela passava na frente do padrasto e tinha vontade de estar com agasalho, deu pra perceber que o cara tava olhando pra ela com um jeito ruim, entendeu? E, na minha opinião, na minha visão, a Eleanor não era gorda, ela era uma gostosona, entendeu? Então, que se achava gorda, esse tipo de coisa. Então, mas assim, eu acho que desandou nesse ponto, porque o que aconteceu isso? Gente, a menina literalmente só fugiu do nada, ela só entrou em pânico, tipo, o que foi isso? A Tina, o Simon, todo mundo ajudando ela, tipo, não deu pra saber. Eu achei primeiro que a Tina tava ajudando o padrasto, depois eu achei que eles estavam tentando ajudar, depois eu achei que eles estavam embebedando a Eleanor pra entregar pro padrasto. Tipo, eu fiquei muito confusa, eu acho que foi muito mais explicado. Realmente não sei se fui eu que não entendi, que eu sou meio retardada, mas eu acho que foi cruel o que a autora fez com a gente, porque a gente tava vendo aquela situação desesperadora e a gente não tava entendendo o que tava acontecendo, a gente tava... Gente, que é isso, entendeu? Eu acho que foi tenso, foi terrível, foi horrível. Tipo, o final, né, que não explicou o final que aconteceu com a família da Eleanor, eu fiquei muito preocupada. A Eleanor ter feito aquela sacanagem de não responder o Park nunca mais. Por que ela fez... Gente, me responda por que ela fez isso. Aí veio aquele papo dela falar que não, porque eles não vão parar, e o amor, sei lá o que. Cara, cala a boca. Aí depois, no final, quando você tá tipo, gente, isso tá acontecendo? Porque eu tava lendo, eu fiquei tipo, não, cara, tem alguma coisa errada. Eu voltava, falava, não, como assim? Eu não tava entendendo, porque tava tudo acontecendo tão rápido e mal explicado, e horrível, e terrível, e não dá pra entender nada. Foi terrível. Eu odiei o final. Aquele final de falar que ela tinha 6 palavras, cara... Eu achei massa, porque eu tava esperando a Eleanor falar eu te amo pra ele, porque obviamente as 3 palavras foram eu te amo. Você acha que é o quê? Queria estar morta, odeio você. Eu achei, tipo, legal ela falar isso, mas e aí? E aí? Ela falou isso porque ela quer um relacionamento com o Park? Por que ela parou? Porque assim,
ela podia ter parado por medo do padrasto. Eu acho que foi péssimo, foi terrível. O quarto, por exemplo, o livro da Emma Donoghue, eu vou deixar o link na descrição, tem um final, entendeu? Fala o que acontece. E isso é importante, porque a gente não tá falando de qualquer coisa, a gente tá falando sobre agressão doméstica e estupro. Então, e principalmente sobre pedofilia. Então, cara, não é um negócio que você simplesmente ignora, sabe? Mesmo que você tá tentando ser realista, você tem que dar um aviso. Porque é uma situação muito complicada, tipo, ela tinha que terminar denunciando, ela tinha que terminar fazendo alguma coisa pra pelo menos dar uma mensagem de moral, entendeu? Se as pessoas sofrerem isso ou alguma coisa, porque é muito sério isso. Então, cara, uma menina, por exemplo, que sofre esse tipo de coisa do padrasto, lê esse livro, super se identifica, e no final vê que ela só fugiu, assim, cara, isso não faz sentido. Eu tô chocada. Os finais que eu achava que ia acontecer, por exemplo, um final que eu achei que ia ser que a Eleanor ia acabar grávida do Park, porque eu tava vendo que aquilo não tava andando bem. E aí, quando a mãe falou da menina grávida, eu fiquei, cara, isso não vai dar certo. Isso tá alguma alusão a isso. E eu achei que isso ia acontecer, porque eu sabia que ia ser um final triste. Depois eu pensei neles dois morrendo num acidente de carro, ou um dos dois, porque aquela alusão do Park não dirigir bem e tal, eu achei que tava caminhando pra outra coisa. Mas principalmente eu achei que ia acontecer uma coisa muito ruim com a Eleanor. Uma coisa muito ruim de acordo, tipo, por causa do padrasto, entendeu? Então, aquele negócio não tava legal. Eu tava toda hora dando encenações de que o padrasto ia fazer uma coisa muito ruim, ou matar, ou estuprar, ou sequestrar, ou qualquer coisa. E foi uma ansiedade, porque eu fiquei esperando tudo de ruim. E aconteceu a coisa mais babaca que pode imaginar, que é simplesmente a menina ignorar o outro e cortou contato, tipo, parou do nada, entendeu? Foi cruel pro Park. Eu acho que foi horrível, entendeu? Foi terrível. Eu sofri demais pelo Park, entendeu? E mesmo eu ter gostado da Eleanor, eu achei que foi extremamente injustificável. Mas enfim, é uma coisa que pode ser debatida, entendeu? Eu posso ter perdido algum tipo de coisa, mensagem do livro. Então, realmente peço pra vocês comentarem aqui. Lembrando, avisem que tem spoiler. E, cara, eu tô me sentindo muito melhor de desabafar sobre isso. E eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Pois é. Muito, muito obrigada pela atenção. E muito obrigada por terem me recomendado o livro, tá bom? Li por causa de vocês. Então, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos beijos. Tchau, tchau.